Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e estamos iniciando mais uma semana, né? Segundou aqui, semana que tem feriado, né? Pelo menos para dar aquela quebra ali na quarta-feira. Você que está aí ansioso pelo dia 15, né? Todos estamos, pós final de semana. E agora inicia-se, né? Também aquela semana de abstinência de Brasileirão, o que pode ser até bom para a gente, para esfriar um pouco a cabeça, né, de tudo que tem acontecido. Vamos lá, vamos começar analisando, né, o Botafogo que ontem, como todos sabem, né, empatou em 2-2 com o Red Bull Bragantino, jogando lá em Bragança Paulista, um dia de muito calor no Brasil todo praticamente, várias capitais aí batendo mais 35 graus, e lá na capital da linguiça, Bragança Paulista, não foi diferente. O jogo às 4 da tarde, castigou o torcedor que foi ao estádio, né? Pelo calor intenso, não, um estádio que praticamente não tem cobertura, e castigou naturalmente os jogadores, né? E falando em castigo, né? Tomamos o gol nos acréscimos, né? Muito a gente pode botar, né, na conta antes que alguém fale, Carlos, para de reclamar da arbitragem, mas é realmente algo a ser observado e falado, né? O senhor Anderson Fake Neri Daronco deu 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 11 minutos de acréscimo no segundo tempo, ou seja, praticamente aí 21 minutos, praticamente uma prorrogação, né? Foi o bônus de quem foi ao jogo tomar sol na cabeça por mais 21 minutos, graças aos acréscimos, ao meu ver, totalmente sem nexo, né? No primeiro tempo teve a pausa para hidratação ali de 3 minutos, né? E não teve nada muito excepcional. Acredito que um acréscimo ali 5, 6 minutos já estaria de bom tamanho, né? Não teve grandes atendimentos e nem substituições. A única substituição foi justamente a entrada do Diego Costa no lugar do Tiquinho, que logo ali aos 18 minutos sentiu uma torção e, né, cabe dizer que o Tiquinho já tranquilizou o torcedor, falando que foi uma torção leve, né? Não preocupa aí, ainda mais com essa pausa até o jogo do Fortaleza. Mas foi isso, pessoal. Eu achei os acréscimos do primeiro tempo totalmente indevidos, né? E do segundo tempo a mesma coisa, apesar de ter tido as mexidas, né, substituições e tudo mais, mas não teve, por exemplo, uma pausa para VAR ou coisa assim que explicasse tantos acréscimos, né? O Botafogo até tentou fazer uma cera ali, mas nem para isso a gente está levando muito jeito, né? O próprio Lucas Perry, ele cai, né, já ali nos acréscimos, e o Daronco sinaliza que vai dar mais 2 minutos. Então, não foi por isso que o Botafogo tomou o gol do empate, mas o Botafogo tentou cozinhar mais o jogo, com toda a experiência, né, dos últimos jogos em que o Botafogo não soube segurar o resultado. O Botafogo tentou fazer algo do tipo, né, fazer algo melhor na realidade, mas não foi muito bem sucedido, né? A equipe no segundo tempo recuou demais, né? Mas vamos falar já já sobre isso, né? O torcedor mais pessimista do Botafogo até temeu pelo pior, né? Porque o Botafogo toma um empate 2-2 e o Bragantino ainda chega a ter uma oportunidade ali de até virar a partida, que aí seria para fechar, né? Seria o desastre completo. Pessoal, se a gente pegar o recorte e analisar essa partida sem olhar os últimos jogos, a gente pode falar o seguinte: empatar com o bom time do Bragantino em Bragança Paulista não é um mau resultado. O que o Botafogo produziu na partida de ontem, né? O Botafogo, eu tendo a concordar com quem está falando, achou 2 gols, né? Um chute muito bem feito, de rara felicidade do Vitor Sá, que acabou sendo o destaque do Botafogo na partida, e depois o gol do Eduardo também, com participação do Vitor Sá, né? E a virada ali, relâmpago, né, do Botafogo, quando a gente já estava até esperando pelo pior, né? O Bragantino, que abriu o placar também prematuramente, né? Logo no início do jogo. Então o Botafogo consegue segurar esse 2-1 até o intervalo, que era muito importante isso, mas no segundo tempo todos nós sabíamos que o Bragantino viria para cima. O Bragantino joga muito bem em casa, faz valer muito, né, o fator casa, assim como a gente fazia lá no primeiro turno, né? E acabou que, infelizmente, o Bragantino conseguiu chegar ao empate. Como eu disse há pouco,
O Gabriel Pires, né, ele tem uma oportunidade de gol, né, no segundo tempo, praticamente quase que a única chance do Botafogo no segundo tempo, em que o Jadson salva, né? Ali, acredito que se a bola passasse pelo Jadson, o Cleiton ia ter dificuldade para defender. Tem uma oportunidade também com o Diego Hernandes, que voltou, né? Diego Hernandes não jogava desde 27 de agosto contra o Bahia, né? Vitória, Nilton Santos. Diego Hernandes voltou, acho até que foi bem, né? Para essa, considerando essa longa inatividade no Botafogo, né? Ele que teve no Pan-Americano, representando o Uruguai, e o Diego Hernandes até que fez ali aquela função meio que... Ele também não, o forte dele também não é a marcação, né? É um jogador características mais ofensivas, deu um certo trabalho ali, segurou um pouco a bola ali pela direita, mas quem estava tendo mais problemas era justamente o Di Plácido, com o Mosqueira, né? Jogador do Bragantino, e o Di Plácido a gente viu que em algumas jogadas ele foi vencido, né, pelo Mosqueira, mas é o que a gente sempre diz do Di Plácido, a gente já sabia do pacote de Plácido, que é um jogador esforçado, é um jogador, né, que tem suas qualidades, mas também tem suas limitações, né? O gol fatídico, o segundo gol do Bragantino, na verdade sai por uma jogada na direita, o Hugo dá uma vaciladinha ali na marcação, e o Cuesta também não consegue segurar o jogador do Bragantino, que entra cabeceando, entra com tudo, né? Atropelando, e atropela o próprio Cuesta. Infelizmente, tomamos esse gol. A vitória ontem teria sido um resultado maravilhoso e não tiraria a nossa liderança, né? Nossa liderança aí que perdurou mais de 30 rodadas. Infelizmente agora, por pontuação, estamos atrás do Palmeiras, né? Palmeiras 62 pontos, Botafogo com 60. Mas se fosse como antigamente, né? Tinha também aquela tabelinha de por pontos perdidos, Botafogo ainda seria líder, né? Mas não é o caso. Então vamos lá, até dar uma analisada aqui, já que eu falei da tabela. Palmeiras 62 pontos em 34 jogos, Botafogo 60 em 33. E o Grêmio ficou nos 59 pontos, né? Mesma pontuação do Bragantino, e ainda atrás do Bragantino em quinto lugar o Atlético Mineiro, que venceu seu jogo de ontem, e o Flamengo em sexto, fechando aí esse G6 também com 57 pontos, né? Então assim, Flamengo, Bragantino e Botafogo do G6 são as equipes que têm 33 jogos, os demais têm 34, beleza? Pessoal, o jogo foi isso. Eu acho que realmente tá cansativo da gente reclamar de arbitragem, né? Na partida, de modo geral, acho que não houve assim, grandes erros, só de fato houve um exagero absurdo do Daronco, né? Parecia que era aqueles acréscimos, né, como a gente fazia na época de pelada, né? Até empatar, né? Até empatar, e foi exatamente o que aconteceu. Esses 11 minutos de acréscimo aí do Daronco, que não parece, né, mas faz muita diferença num jogo ali, tranquilamente, para ter terminado com 50, 51, né? O gol sai justamente aos 51 minutos, então tá difícil, né? Quando o torcedor alvinegro acha que vai ter um domingo, né, de tranquilidade, de paz, que a gente ia passar essa data FIFA curtindo, né, a volta das vitórias, tomamos esse empate, mas eu volto a dizer, num recorte separado, o resultado, né? Eu tinha falado até no vídeo de ontem, né? Um empate em si não seria um desastre, né? Claro que dentro da situação de estar ganhando o jogo de 2-1 desde o primeiro tempo, né? Dá aquela frustração. Achei o PR no primeiro tempo ainda muito nervoso, né? Errando bolas que ele deveria sair, até a transmissão da Globo falou isso também. Bola que ele deveria sair, ele não saiu, né? No segundo tempo o PR dá uma melhorada, faz algumas boas defesas, e ali acho que no gol realmente era uma bola para o Cuesta ter afastado, né? Não vou isentar aí o PR no lance do gol, né? Então é isso. Que mais? Acho que Gabriel Pires entrou bem, né, na partida. Já falei do Diego Hernandes também. Vamos falar aqui. Bom, foi o último jogo do Luiz Flávio, né? Foi o último jogo do Luiz Flávio. Amém. Até meu pai deu o pitaco dele ontem, falou para eu não culpar tanto assim o Luiz Flávio, né? E meu pai atribui também muito a essas lideranças do time, né? Jogadores experientes, Marçal, Eduardo, enfim.
parte aí desse recente fracasso, né? Mas vamos analisar aqui o período, né? Lúcio Flávio à frente do time, desde a saída do Bruno Lage. Não parece, mas foram 8 partidas, exatamente. 8 jogos, 24 pontos em disputa, né? Inclusive, muito mais jogos, né? Do que a gente vai ter agora até o final do campeonato, né? O período Thiago Nunes vai ser mais curto, bem mais curto que o do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio venceu os seus 2 primeiros jogos, deu aquele ânimo, né? Fluminense e América Mineiro. O Botafogo joga bem contra o Fluminense, já não repete a atuação contra o América Mineiro, uma atuação bem abaixo, mas conseguimos a vitória, né? Foram as 2 vitórias do Lúcio Flávio. Temos 2 empates, o jogo do Apagão com o Atlético Paranaense e o jogo de ontem com o Bragantino, e 4 derrotas. Isso aqui é que tirou totalmente, né, a vantagem, a gordura que o Botafogo tinha no campeonato. Derrota para Cuiabá, Palmeiras, Vasco e Grêmio, né? Isso aqui é que dói demais. Aí a gente pode fazer aqueles cálculos, né? Se tivesse empatado esses 4 jogos, né, teríamos 4 pontos aí à frente e estaríamos nós com 2 pontos à frente do Palmeiras e não eles, né? Esse aproveitamento de 8 pontos do Lúcio Flávio em 24 possíveis é a conta muito fácil de fazer, 1/3 de aproveitamento, ou seja, 33,3% foi o aproveitamento do Lúcio Flávio, que é exatamente semelhante ao do seu antecessor, o Bruno Lage, né? Então, saiu Lage e não mudou nada, né? Essa que é a grande verdade. Pessoal, o Botafogo vai dar folga, né? Foi a notícia até que saiu ontem durante a partida. O Botafogo vai dar folga aos jogadores, tanto hoje, segunda, como amanhã, terça-feira, né? Eu acho que tem a ver também com a questão burocrática da chegada do Thiago Nunes, que ainda ele deve estar resolvendo aí. Ele está no Brasil, a informação que a gente tem é que ele está no Brasil, mas ele vai vir para o Rio de Janeiro justamente amanhã, na terça-feira, né? Então, ele começa os trabalhos lá no Lonier, né? Apresentado ao grupo apenas na quarta-feira, dia 15, né? É um período também suficiente, porque o Botafogo só volta a jogar na próxima quinta, né? Como todo mundo sabe, no Castelão, dia 23, às 19 horas, né? Então, o Thiago Nunes tem esse desafio de reorganizar o time, né? Eu acho que ontem a gente já viu melhoras defensivas, também não podia piorar, né, do que foi a bagunça contra o Grêmio, né? Então, acho que o Botafogo, de certo modo, suportou a pressão de jogar em Bragança Paulista, né? Volto a dizer, um jogo de muito calor, né? O Botafogo suportou, não conseguimos os 3 pontos, uma infelicidade, mas o Botafogo pelo menos demonstrou um pouco mais de organização, né? Linhas mais baixas, e vamos ver como é que o Thiago Nunes vai trabalhar as próximas partidas, né? O Fortaleza perdeu ontem para o Cuiabá, né? E está naquela faixa ali intermediária da tabela, né? Mas Fortaleza, desde que perdeu a Sul-Americana, vem numa sequência ruim, né, de jogos. Vamos ver como é que eles vão estar nesse confronto. Pessoal, vamos então dar um repasse aqui nos jogos de ontem. O resultado mais surpreendente de todos, a vitória do Corinthians lá na Arena do Grêmio, 1-0, sendo que o Corinthians teve um jogador expulso logo aos 8 minutos de partida, né? Então, foi uma pressão danada aí que o Corinthians do Mano Menezes resistiu ao Grêmio, né? Isso aí deixa também muitas lições pra gente, né? Se o Botafogo foi aquela bagunça, dando muito espaço pro Grêmio, o Corinthians do Mano Menezes formou 2 linhas de 4, né? E mesmo com 10 jogadores, né? Depois, no final do jogo, o Grêmio teve também um jogador expulso, mas aí já era no final da partida, e o Grêmio, que fez 4 gols no Botafogo, jogando lá em Porto Alegre, não conseguiu fazer nenhum gol no Corinthians. Foi um ótimo resultado pra gente. O Grêmio ficou ali nos 59 pontos, então não nos ultrapassou. O Grêmio tem 1 ponto a menos que o Fogão e também um jogo a mais do que o Botafogo, tá? Também, só uma última análise, o Grêmio ficou tentando alçar bolas, né, na área do Corinthians, sem sucesso. O Bahia empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense, jogando em casa. O Bahia que está numa situação bem difícil. Eu diria que hoje o Bahia e o Goiás são os candidatos ali a se juntar a Curitiba e América Mineiro, né, como os rebaixados.
Vamos ver, ainda tem muita coisa aí para rolar. O Cuiabá do Daverson, como eu disse, ganhou do Fortaleza lá em Cuiabá 2-1, e esse placar também de 2-1 foi o placar do Atlético Mineiro jogando em casa, Arena MRV, contra o Goiás. Beleza? Pessoal, vou falar aqui do... quem não segue tem que seguir ele, um cara muito divertido, muito engraçado e que fala coisas, não é só piada não, coisas interessantes. O Pedro Certezas, né, todo mundo conhece, Pedro Certezas, ele falou o seguinte, olha, o Botafogo precisa ganhar todos os jogos que restam, eu vou analisar agora aqui a tabela, porque o Palmeiras vai ganhar os 4 jogos que faltam. Certezas deu essa certeza, né? Trocadilhos à parte, e olha, eu tendo a concordar com ele, né? Eu acho que o jogo mais complicadinho do Palmeiras é justamente o jogo do domingo dia 26/11, contra o Fortaleza lá no Castelão. Então, até comentei isso aqui ontem, né? O mesmo jogo que o Botafogo vai fazer na volta da data FIFA, né? Na quinta-feira, é o Palmeiras, no domingo é a vez do Palmeiras visitar o Fortaleza. Então, acho que esse é o jogo mais chatinho para o Palmeiras, tá? Vamos analisar aqui a tabela, né? Então, o fato do Botafogo ter um jogo a mais a fazer é justamente o jogo da quinta 23, né? Volta à data FIFA. Depois, as tabelas vão seguir ali, os jogos vão seguir, né? Provavelmente até jogando no mesmo dia, né? A CBF ainda não definiu totalmente. Botafogo e Palmeiras vão estar sempre jogando nas mesmas datas, né? O que é interessante, e aí eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Se o Palmeiras hoje tem um jogo a mais que o Botafogo, isso aí vai ser revertido em breve. Eu explico por quê. O Botafogo vai fazer 2 partidas, tá? Fortaleza e Santos, antes do Palmeiras voltar a jogar pós-data FIFA. Tá? Então, quando o Palmeiras entrar em campo no domingo, dia 26/11, às 18h30, lá no Castelão, o Botafogo terá feito 2 jogos. Fortaleza na quinta-feira e Santos às 16 horas do mesmo domingo. Ou seja, o Botafogo, se ele faz os 6 pontos, olha a importância de ganhar de Fortaleza e Santos. Se ele faz os 6 pontos, tá? Ele reverte a situação e bota pressão em cima do Palmeiras. O Botafogo, se vencer essas 2 partidas, ele vai a 66 pontos, tá? E aí o Palmeiras entrará em campo com 62, né? Ou seja, 4 pontos atrás do Botafogo. Ah, mas aí o Botafogo vai passar a ter um jogo a mais. Sim, o Botafogo, né, iguala em número de jogos contra o Fortaleza e ultrapassa o Palmeiras depois da partida com o Santos. Beleza? Mas aí o Palmeiras faz esse jogo lá do Castelão com 4 pontos atrás do Botafogo. Ou seja, mesmo que ele ganhe, ele ainda termina com 1 ponto atrás do Botafogo. Isso aí talvez pudesse, né, ser o fator primordial do Thiago Nunes, né, na palestra aos jogadores, da importância de se vencer esses 2 próximos jogos. Claro que é uma coisa de cada vez. Não adianta a gente pensar em vencer os 2 jogos, né? Primeiro tem que vencer o Lion, né? Ou Fortaleza. Isso é fato. Vamos então continuar analisando aqui. Então, eu acho que esse é o cenário melhor, né? O Botafogo botar essa pressão, inverter essa situação, né? De que o Palmeiras agora só volte a jogar sabendo que está 4 pontos atrás do Botafogo, né? Voltar à gordurinha, a época da gordurinha. Então é isso. No domingo 26, Botafogo joga às 16 horas com o Santos. O Palmeiras visita o Fortaleza às 18h30, né? Depois, na quarta-feira 29, enquanto o Botafogo visita o Curitiba, tá? E o Curitiba aí provavelmente ainda vai estar respirando no campeonato, né? Por aparelhos, mas deve estar. O Palmeiras recebe o já rebaixado América Mineiro, tá? Jogos da Globo, 21h30. Então, é uma rodada mais complicada, porque o Palmeiras é franco favorito diante do América Mineiro, apesar de que o América Mineiro vem até jogando bem. Ontem deu um certo trabalho para o Vasco, né? O Vasco acabou ganhando o jogo em São Januário, mas o América Mineiro esteve bem na partida, né? E o Botafogo visita o Curitiba. Eu não tenho que fazer os cálculos, de repente amanhã eu trago para vocês
se tem chances do Curitiba já estar rebaixado nesse jogo do Couto Pereira. Seja como for, digamos que ainda esteja lutando, para o Botafogo não é de todo ruim, assim como o Santos, que a gente vai ter enfrentado em casa, pegar uma equipe que precisa em algum momento do jogo sair, né? Já que o Botafogo, sempre o forte do Botafogo, foi a transição, né? Depois no sábado, dia 2, tá? Isso não está confirmado pela CBF, não tem nem horário ainda determinado, o Botafogo recebe o Cruzeiro no Newton Santos e o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, tá? Eu acho que aí tá uma equilibrada, apesar de que também o Cruzeiro está nessa situação desesperadora, né? E já o Fluminense não tem muitas aspirações, não tem mais nenhuma, na realidade, dentro do campeonato, mas que o tricolor faça valer a sua dignidade, né? Enfrentando o Palmeiras. Por isso eu entendo do Pedro Certezas falar que o Palmeiras vai ganhar os 4 jogos. E na última rodada, aí inverte o Cruzeiro, recebe o Palmeiras, né? Por isso talvez seja importante que o Cruzeiro ainda esteja na briga contra o rebaixamento, né? Digamos que o Botafogo ganhou do Cruzeiro, né? Espero. Então que o Cruzeiro precise desesperadamente, por conta da sua sobrevivência na Série A equipe do Ronaldo Nazário, na última rodada pegando o Palmeiras em casa, né? Provavelmente no Mineirão. Enquanto o Botafogo vai ao Beira-Rio enfrentar o Inter. Então, essa é a tabela, tá? O Palmeiras, por ter esse jogo a mais, ele pode chegar a no máximo 74 pontos, né? Tem 62, pode fazer 12, chegar a 74, né? Se o Palmeiras, conforme as previsões aqui do Certezas, chegar a 74 pontos, ao Botafogo a tarefa vai ficar muito difícil, né? O Botafogo pode chegar a 75, né? O Botafogo pode fazer até um ponto a mais, pular de 60 para 75, é o que eu botei na thumb, né? Buscaremos os 15 pontos, né? Esse é o pensamento aí otimista, né? Mas vamos considerar aqui um cenário em que o Palmeiras e o Botafogo percam pontos nessa reta final. Digamos que o Palmeiras vença 3 jogos e empate 1, né? Cruzeiro desesperado na última rodada, arranca um empate lá em Minas Gerais. Então o Palmeiras chegaria a 72 pontos, tá? O Botafogo, se ele fizer 4 vitórias e um empate, ele chega a 7-3. Faria um ponto a mais que o Palmeiras. Mesmo que ele não tenha esse empate, digamos que o Botafogo vença 4 jogos e perca 2, ele chegaria a 72 pontos, porém ele teria uma vitória a mais que o Palmeiras. 22 vitórias contra 21. Tá? Então, assim, caso o Palmeiras não ganhe os 4 jogos, né? Vamos só aqui relembrar. Ganhe 3 jogos e empate 1, o cenário para o Botafogo fica bem razoável. O Botafogo precisa de 4 vitórias em 6 jogos, né? Já fica uma coisa mais animadora. E aí, volto a dizer, dessas 4 vitórias, digamos, essas 2 têm que acontecer agora contra Fortaleza e Santos, né? Facilitaria muito o nosso trabalho, né? Porque aí a gente teria ainda 4 jogos, né? Em teoria, precisando vencer apenas 2 deles, né? Por enquanto aqui tudo é achismo, é matemática, é estatística, né? Cálculos. O importante é que tem que chegar, entrar em campo, jogar bola, né? Eu estou confiante, eu estou achando que o Thiago Nunes vai conseguir, mesmo o tempo sendo curto, né? Mas poderia ser pior. Ele tem uma semana aí de trabalhos, né? No Lonier, enfrentando esse calorão que está no Rio de Janeiro, que está no Brasil todo, como eu falei, né? O Thiago Nunes tentar reorganizar, né? Algo que era tão forte da nossa equipe no primeiro turno, que era a defesa, né? Ontem até a gente tem que fazer uma menção honrosa ao Adrielson, que voltou a jogar bem, tirou várias bolas da área ali, de cabeça especialmente, né? Então ele reorganizar o Botafogo de forma defensiva. Ofensivamente a gente sabe que tem bons jogadores, né? Vitor Sá ontem voltou a jogar muito bem, né? Temos boas opções, o Luiz Henrique não está nem sendo praticamente utilizado, né? Não chegou a entrar. O Diego Costa, com muita luta, ali tem dado conta do recado, né? E a gente vê também alguns lampejos de volta do Eduardo aí, de voltar a ter uma boa atuação, né? Eu acho assim, o Botafogo reverteu um cenário que era muito difícil no momento que o Bragantino fez o gol ontem, né? O Botafogo conseguiu
ter esse poder de reação quando muitos de nós já não acreditávamos mais, né? Achávamos que ali ia ser o início da depressão, né, psicológica do Botafogo. Esse empate no final, claro, não ajuda, né, psicologicamente, mas eu acho que o saldo, no geral, é positivo a gente olhar. Enfrentamos um Bragantino que ainda está na luta. Gente, eu estou fazendo aqui o comparativo com o Palmeiras, não quer dizer que Grêmio e o próprio Bragantino ainda não estejam com chances. Estão, né? Mas estou analisando aqui quem hoje é o líder do campeonato, né? Infelizmente. Então, fazendo esse comparativo diretamente com a equipe do Abel Ferreira. O campeonato está em aberto, né? Hoje o Palmeiras, de forma anímica, né, tem mais possibilidades, né? Até as estatísticas de possibilidade de título hoje estão favoráveis ao Palmeiras, mas ainda é muito acessível ao Botafogo, e que o Thiago Nunes aí seja iluminado, né, para conduzir o Botafogo nesses jogos que restam. Eu acho que a gente, claro que a gente fica ali secando os adversários, mas o foco principal do Botafogo nessa reta final é fazer o dele, né? Precisamos fazer o nosso, algo que a gente não fez nessas partidas do segundo turno, né? Campanha ridícula do Botafogo no segundo turno, mas como eu vi o Depp comentando, Fabiano Bandeira, né? A gente precisa apagar, né, o que aconteceu de Lúcio Flávio. Não adianta, Lúcio Flávio já era, né? Ainda vamos ter que conviver com ele dentro do Botafogo, mas temos que apagar essa fase do Lúcio Flávio, fazendo parênteses que meu pai falou, né, da questão de que a culpa não é exclusiva do Lúcio Flávio, muito também na conta dos jogadores, né, diretoria e tudo mais, mas assim, apagar o que passou, e agora é foco total, né, justamente Fortaleza, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Internacional. Botafogo fazer o máximo possível. Se vier esses 15 pontos, seremos campeões. Se vierem 12 pontos, até 10 pontos, pode ser que seja suficiente para o Botafogo ser campeão, né? Mas a gente tem que mirar nos 15, né? Para, se não acertar os 15, acertar um pouco menos, e aí quem sabe a gente conseguir superar quem hoje é o nosso principal adversário, que é o Palmeiras. Beleza, gente? Comenta aí embaixo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela moral de sempre. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Não custa nada, só se inscrever. Deixa o like, né? Faça o comentário. Tá difícil de acompanhar o ritmo dos comentários, mas como eu disse aqui ontem, eu leio todos eles, né? E agradeço a vocês aí pela interação. Beleza? Começando a semana, muita paz, muita luz para todos nós, e seremos?